água nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Olá, boa tarde! Hoje a gente tá diferente, né? Eu tô aqui junto com o Jefferson, que eu quero aprender o sinal dele que eu sempre esqueço. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Língua brasileira de sinais. É realmente um assunto que nós vamos precisar ter justamente por estar chegando o dia 24 de abril, que é comemorado o dia da Lei Libras. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho. E o meu convidado é o Jefferson. Primeiro, porque ele é pai de uma menina surda. Segundo, porque ele é intérprete de Libras. E terceiro, que ele é intérprete aqui do nosso programa e ele é maravilhoso, eu sou fã dele, ó. E vai ser realmente um papo muito importante que a gente precisa ter de intérprete para intérprete, né? A gente vai ter que dar essa troca aí. E principalmente para que as pessoas consigam entender como é a nossa profissão, entender o que é o intérprete de Libras e a gente terminar aí com alguns hábitos que infelizmente se tornam constantes, que acabam desvalorizando a nossa profissão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para a gente iniciar o nosso bloco com o nosso convidado de hoje, que é o intérprete Jefferson. Um beijinho e até daqui a pouquinho. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Você não conhece Aqui Tempero? Além do compromisso de servir o melhor da comida caseira, na Aqui Tempero você compra com o melhor preço e com entrega rápida. Com apenas R$12 você compra sua quentinha com 2 acompanhamentos, um guaraná natural e uma sobremesa deliciosa. Ligue para 22 99867 3608 ou 22 9801 0515. Os pedidos são feitos de segunda a sábado a partir das 9 horas da manhã. O melhor da comida caseira, só Aqui Tempero tem. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Venha experimentar as delícias da Ligiane Salgados. Com mais de 20 anos de experiência, a Ligiane oferece o melhor salgadinho da região. Ligue ou vá em uma das lojas mais próximas de você. No centro de Cabo Frio, na rua José Watts Filho, número 52, com o telefone 997224949. Em São Cristóvão, na rua Expedicionário da Pátria, número 431, no telefone 997104848. No Jardim Esperança, na rua Ézio Cardoso da Fonseca, número 64, com o telefone 999984747. Ligiane Salgados, com mais de 20 anos de experiências no mercado. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. E a gente já está conversando aqui, tá um bate-papo bem gostoso sobre algumas questões voltadas à nossa profissão. Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero falar com vocês sobre uma corrida inclusiva que vai acontecer aqui em Cabo Frio, em junho. É isso mesmo.
A gente vai ter no nosso município uma corrida inclusiva, a gente vai ter vários brinquedos adaptados também para as pessoas com deficiência. Eu tenho um vídeo para estar mostrando, que é um vídeo de uma cadeirante, e esse evento que a gente vai estar mostrando agora, na realidade, ele foi filmado por uma das organizadoras que faz parte desse evento que vai acontecer aqui em Cabo Frio, mas eles são de Belo Horizonte, tá, gente? Então, assim, vocês vão ver que a fala dela é um pouquinho diferente. E ela filmou por uma questão pessoal, ela não filmou para enviar para a TV. Então, a filmagem tá bem amadora, mas eu gostaria de compartilhar com vocês e principalmente com os nossos amigos deficientes, que vai haver um momento em que eles vão se sentir totalmente inclusos, um momento de interação, de brincadeiras, e não tem idade. Não tem idade. Vocês vão ver isso agorinha. Pode passar o vídeo, por favor, Heitor? Brincar é para a vida toda. Adriana Buzelin, brincando no nosso balanço acessível. Gente, uma delícia. Nunca é tarde para a gente brincar. Nunca é tarde para sonhar nem mudar. A infância é eterna. É eterna, né? A infância é eterna. Delícia, gente. Você está sentindo segurança, dá medo, tá normal, brincando. É isso que a gente quer promover. Esse foi um momento em que a gente consegue acompanhar, que é muito importante para essa moça, né, que está brincando, e eles deixam claro que não tem idade para brincadeira durante todo o vídeo, né, que eu na verdade cortei, deixei só um pedaço, porque na verdade eu queria mostrar para vocês que esse evento que vai acontecer. Coloca a imagem para mim da camisa, por favor, Heitor, eu vou continuar falando. Na verdade, ele vai acontecer aqui em Cabo Frio, no dia 30 de junho, né, esse evento dessa corrida inclusiva. E vai ser a primeira corrida na região dos Lagos, se eu não me engano, que tenha algo desse tipo, né? Então, vocês fiquem espertos aí, fiquem atentos, porque a gente vai estar sempre divulgando esse evento. E em breve a gente já vai ter as inscrições. Pode voltar para mim. A gente vai ter as inscrições. Eu acredito, ainda está sendo organizado, mas acredito que para a pessoa com deficiência seja gratuito, tá? A gente está resolvendo essas questões dos familiares, também vai ser gratuito, para poder estar se inscrevendo na corrida. Vamos ver o vídeo da corrida? É bem legal também, vamos lá. Eu quero que o nosso intérprete possa falar um pouquinho sobre o que ele sentiu ao ver esse vídeo, porque a gente estava aqui vendo e ele estava só falando, Lu, não tem preço ver a família junto. Então, Jefinho, vamos começar? Vamos iniciar a nossa entrevista? Vamos lá, vamos falar. Então, o que você sentiu quando você viu agora essa programação que vai iniciar, né? Aqui na cidade de Cabo Frio, e você viu as pessoas com deficiência, assim, lá, cadeirantes, entrando, o que você viu, o que você sentiu, assim? Lu, boa tarde, tudo bem? Eu vou interpretar boa quando ele estiver falando, vocês, tá, gente? Okay? Lu, é de suma importância, a gente vê o que a gente vê agora, a família envolvida, né, com o filho que é deficiente. Na verdade, quando isso acontece, quando o filho tem um apoio, não tem deficiência.
porque a família vive o problema do filho, então o filho se sente que seguro e ele não se sente preconceituoso, porque o surdo, por exemplo, tem um próprio preconceito, porque a família começa isso nele, e aí a sociedade completa. E a gente vê essas imagens e a família fazendo parte, não tem preço, cara, é o mais importante. Então, assim, amigo, eu falo, você interpreta. Pra poder... Gente, detalhe, a gente está trabalhando hoje no programa 2 línguas. A gente está trabalhando português e a gente está trabalhando a Libras. Então, são 2 línguas diferentes, tá? Então, a gente vai ter uma dificuldade de vez em quando, isso é super normal, porque realmente são pensamentos diferentes. E hoje vocês vão entender tudinho, eu tenho certeza. Jefferson, você é pai de surda e você é intérprete de Libras. Conta um pouquinho pra gente como que é essa sua experiência com a língua brasileira. Sinais. Bom, eu comecei em 2006, né? Era um sonho de criança, eu sou filho de Cabo Frio, nasci aqui, e eu via os surdos conversando no ônibus e, cara, como é que é isso? O que eles estão conversando? E eu perguntava para minha mãe, mas o que eles estão falando aí? Ela não sabia me dar essa informação também, porque nem ela também sabia o que era. E mudei para o Rio de Janeiro, e lá eu conheci, chamava-se Libras, e aí quando eu cheguei na igreja, que eu tive a oportunidade de começar Libras, eram 47 surdos. E aí você chega na porta assim, você passa um filme na cabeça, o teu sonho está na tua frente, aí você se emociona, mas ao mesmo tempo o medo, que estão falando tanta coisa, e o que é que eles estão falando? Como é que é isso? Mas assim, eu abri meu coração e falei, cara, aqui é o meu mundo, é isso que eu quero. E aí, o que mais me impactou foi quando a Rose, a missionária Rose, falou assim, olha, eu não vou abrir turma agora. Quando eu for abrir, eu falo. Mas acontece um grande problema aqui, às vezes 100 pessoas se inscrevem, às vezes uma fica. E eu respondi para ela, quando você abrir, essa uma vai ser eu. Isso vai fazer 14 anos agora, dia 6 de junho. Né? E aí eu conheci a Thaís, que é minha filha adotiva, ela é surda. Né? E aí a Thaís foi o nosso apoio. Qual é o sinal de adoção? Sinal de adoção. Adoção, ó, tô aprendendo agora também, vai. E aí adotamos a Thaís, e a Thaís foi o nosso apoio, e aí o nosso contato. E a Thaís não teve problema algum em procurar trabalho, ir para a médica, porque ela sempre teve o apoio. Da mesma maneira que ela nos apoiava para aprender a Libras, para ter comunicação com ela, nós a apoiávamos para procurar trabalho, para ir para médico. Quando ela tinha que ir para ginecologista, a minha esposa ia com ela, nunca teve problema. E tivemos experiências maravilhosas, né, juntos, e ruins também, por causa de falta de envolvimento de família. Entendi. Então, assim, para você, a comunicação é mais importante de todas as questões, principalmente quando a gente fala da pessoa com surdez. Daí, gente, a gente já pode tirar uma ideia. Se no nosso Brasil, se no nosso país, a nossa língua já é complicada de ser compreendida, porque muitas pessoas falam, muitas pessoas se comunicam, mas nem sempre a compreensão ela ocorre de fato em alguns momentos. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender. A gente fica pensando, o que significa essa palavra? O que significa essa questão no português? A gente também encontra essas dificuldades, apesar de ser bem raras, mas acredito que a gente tenha. Imagina a pessoa com surdez quando ela se depara com a língua brasileira, quer dizer, com a língua portuguesa, né? Então, assim, o surdo, ele aprende o português de uma forma visual. Então, a gente tem contato com a nossa língua por já sermos ouvintes desde do útero. A gente já recebe esse estímulo auditivo desde a parte uterina. O surdo não. Ele não recebe estímulo de língua, né, falada, porque ele é surdo. Então ele está na barriguinha ali da mãe, mas não recebe nenhum estímulo auditivo. Então ele perde essa possibilidade de ter a língua portuguesa. Quando ele nasce, acontece a mesma coisa. Ele não consegue ter o estímulo da língua
não consegue. O papai está falando, a mamãe está falando, ele não reconhece o som. Ele só vai reconhecendo tudo que ele vê. E assim acontece com a língua brasileira de sinais. O ideal é que se entenda que quando são pais de surdos, de pessoas surdas, que já se trabalhe com a língua brasileira de sinais, para que aquela criança surda, ela já tenha contato com a língua e ao crescer, ela tenha uma comunicação. Então precisa ser respeitada a língua desde a infância. É importante que a família entenda essa questão, porque quando cresce, fica fluente. E aí existe uma comunicação. Só que aí eu te pergunto, existem muitos surdos que a família não utiliza Libras. Não é isso? Verdade. Nós temos uma experiência, né? Eu e minha filha, nós saímos para evangelizar, nós somos cristãos, e aí, num dia, nós encontramos 99 surdos, ou seja, 99 famílias. E aí minha filha é formada, minha filha trabalha no RH da Odebrecht, uma empresa multinacional, e não tem problema de comunicação. E aí nós nos oferecemos para educar, ensinar os seus filhos, né, começar a alfabetização, para depois ir para a escola, essa coisa toda, e aos pais para ter comunicação dentro de casa. Nós ouvimos o seguinte: do jeito que está bom, não precisa. Se caso eles ficarem nervosos ou acordarem nervosos, nós damos um comprimidinho, eles dormem e acordam calmos. A minha filha, dali até dormir, a minha filha dormiu a noite toda chorando. Ela me perguntava: pai, por que você me apoia e as famílias não podem fazer do mesmo jeito com esses outros surdos? A minha filha passou uma semana muito difícil com essa experiência ruim que ela teve. E aí até conversando com ela todos os dias, mostrando para ela, infelizmente, essa é a realidade do mundo. Você tem apoio, eu agradeço a Deus por ter dado você para nós, né, e te apresentado. Mas, infelizmente, a maioria dos surdos passa esse problema. Essa é a realidade, infelizmente. Infelizmente, né? Triste. E é sempre assim, o surdo sempre teve dificuldade de comunicação, mas em especial a família que nunca aceita, né? A maioria não quer. A família não aceita, e é importante que isso aconteça desde a parte uterina, é importante que isso aconteça desde o nascimento da criança, para que a pessoa, aquele indivíduo, aquele ser, tenha todo um tratamento adequado, com um profissional adequado, né? Então, se ele já cresce com estímulo visual e a família já cresce tendo a língua brasileira de sinais dentro de casa, possivelmente aquele indivíduo, quando chegar na parte adulta, ele vai ser bilíngue, porque em casa ele vai ter todo um tratamento na língua de sinais e também vai ter algumas palavras que ele vai começar a visualizar e ele vai começar a perguntar à família, porque vai haver comunicação, vai haver troca, né? Vai haver uma troca. Ele vai começar a perguntar: o que é isso? E aí a família vai responder, vai ter uma interação na escola, pelo menos deveria ter. Verdade, precisava muito sério ter. Até porque a lei, né, quando se trata de lei, ela não sendo cumprida, por exemplo, a lei 10.436, né, que é a lei de Libras, né, de 2002, ela até hoje não fez funcionar de verdade. O decreto 5626 de 2005, que acaba de embasar, acaba de apoiar essa lei, até hoje ela não foi. Então, temos aí um começo, mas ainda não houve esse respeito com a Libras, com a comunidade surda, né? Então, fica um pouco difícil. Acreditamos que pode acontecer, mas nós temos que continuar lutando, nós não podemos parar. Então vamos falar, já que a gente está explicando sobre lei, eu vou pedir o Heitor para colocar a lei para a gente poder ler. Vamos lá, Heitor, vamos. A Lei Libras 10.436/02. A Lei Libras é de 2002, gente. Presta atenção que é uma coisa que, na realidade, já tem um tempinho são aí 17 anos. Pois é. Né? Em espera, para a lei de verdade, tipo assim, criar as escolas, né, bilíngues, né, para os surdos estarem livres, ter uma comunicação melhor, né? Mas... E as crianças já, né, crescerem bilíngue, porque aí quando outras crianças surdas chegarem, ela não vai ter problema nenhum de comunicação, porque os amiguinhos já aprenderam Libras, então vai ter um contato muito melhor, entendeu? Eu tô colando aqui, gente, tô olhando no celular, porque eu tô colando pra gente poder ler a lei. Vamos lá. Pode deixar aqui pra mim? Isso aí. É reconhecida
como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associada. Esse é o artigo 1º. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico da natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Próxima imagem. Artigo 2º. Deve ser garantido por parte do poder público, em geral e em empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio da comunicação objetiva e da utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4º. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia, de magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, conforme a legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Detalhe que a data é no dia 24 de abril de 2002. Vamos voltar aqui comigo? Então, a Lei Libras, ela já existe em 2002. Ela é instituída língua no nosso Brasil. Nós temos aí algumas solicitações que, na verdade, não acontecem, como essa questão dos hospitais privados, né? Os hospitais privados, infelizmente, eles não têm o atendimento adequado que deveriam ter. Aí a lei é bem clara com relação a isso. Os hospitais públicos também não têm. Os locais deveriam ter o seu respeito à comunidade surda, porque a gente está falando de uma língua. Imagina se você está num país estrangeiro que não tem a sua língua e que de repente fazem uma lei estabelecendo que a sua língua deve ter pelo menos um profissional para te trazer um atendimento adequado. Você ficaria feliz? Eu ficaria feliz, Ficaria feliz muito. Eu realmente Alguém para me ficaria ajudar, para me apoiar, seria maravilhoso. Eu vou ter uma comunicação, porque antes eu não tinha nada. Até então eu pergunto, né? Vamos fazer uma questão de empatia, vamos fazer um mundo inverso, né? Se todos nascem surdos e você nasce ouvinte nesse mundo, como fica? Como seria? Você pergunta, né, em português, e aí você só tem sinais para te responder, como é? Seria um pouco complicado, né? Eu acredito que a comunidade surda ficou bem feliz em perceber que haveria a possibilidade de ter uma comunicação adequada. E fora essa questão também da gente pensar que a intimidade do indivíduo, né? Você falou que sua esposa leva a sua filha para uma médica, né? Uma ginecologista. Mas seria muito melhor se ela pudesse ter essa intimidade com a médica, né? Sozinha. Não é isso? Verdade. Eu fico Muito pensando verdade. em homens também, que têm às vezes problemas de próstata. Vou dar um exemplo. E às vezes a única pessoa que sabe Libras é a irmã. E aí, como é que faz? Como é que ele vai se sentir como indivíduo? Né? O médico não tem Libras, então como é que vai ser? Como é que vai ser a comunicação? Como é que fica? E a vergonha do surdo? E a Fazendo- vergonha, né? Pensa. Assim, eu não vejo como vergonha. Aí eu já vejo como falta de respeito. Sim, é falta de respeito. Né? Mas o surdo, você só vai ter aquilo, Aquilo né? entranhado. Por E aí- não ter respeito com ele, automaticamente a irmã vai junto com ele no médico, e é uma coisa que é para ser vergonhoso, seguida, é né? vergonhosa particular, ele vai ficar com vergonha automaticamente. E aí, vergonhoso no sentido de respeito de também, respeito, que não tem. que não tem. E a gente abre essa questão da Libras para um outro patamar.
A gente sabe que a gente precisa de um intérprete, a gente sabe que a gente precisa aprender a língua brasileira de sinais, a gente sabe que a gente precisa respeitar o indivíduo com surdez. Legal. Só que a gente precisa, além de tudo isso, entender que existe uma desvalorização entranhada em nós. Vou explicar o porquê. Quando a gente tem um profissional de Libras e ele é convidado para fazer uma interpretação num congresso, num seminário, numa escola, geralmente quando eles entram em contato com a gente, falando isso porque eu sou intérprete e ele também, as pessoas perguntam assim: a gente pode trocar? Eu dou um certificado para você. Um certificado, tá bom? O que você acha? Bom, vamos por parte. Se tivesse um médico ali, naquele momento, será que aquele indivíduo teria coragem de falar assim: você me atende? Ou então você dá uma palestra para mim e eu te dou um certificado? Então, assim, a desvalorização, ela já está dentro do indivíduo. Ela já acontece dentro do indivíduo. Porque ele não consegue reconhecer o intérprete de Libras como um profissional competente de excelência. Se for comparado o intérprete de Libras com um advogado, no quesito de comportamento, digamos assim, não estou falando de profissão, eu posso ter um comportamento com o intérprete que eu jamais teria esse comportamento com um advogado. Eu nunca ia fazer uma proposta para um advogado, pegar a minha causa, dependendo de como for, ou fazer uma palestra num congresso e, de repente, pagar ele R$30, R$20, R$60, tá bom? Então, vamos conversar? Eu e você? Vamos falar sim. Então, o que você sente sobre esse assunto da falta de valorização do intérprete de Libras aqui no Brasil? Lu, vamos falar que é vergonhoso. Vamos falar que é vergonhoso. Por quê? É isso que você falou. Vamos comparar, né, o médico, um advogado e o intérprete de Libras. O médico, se você chegar lá e perguntar num hospital particular, por exemplo, o senhor pode me atender? Ou então, eu posso pagar R$30 numa consulta particular, que seria aí 150, 200? Eu posso pagar 30? Ele vai olhar para você e vai te responder o quê? Não. Aí você pede um advogado: poxa, você pode me ajudar numa causa? Eu preciso botar uma empresa lá que está me sacaneando, né? Mas eu só posso te pagar R$100. Ele vai te responder o quê? Não. Aí você quer que o intérprete fale para você sim, todas as vezes que você fala assim: poxa, não, eu te dou R$50 para você fazer uma interpretação. Existe, nós temos o sindicato, nós temos, né, quem corre atrás por nós temos que dar uma valorizada, respeitar eles, mas querem botar preço na nossa profissão, não querem respeitar a profissão. Como é que é isso? Você estuda, você paga um preço. Uma faculdade de letras livres, por exemplo, é 4 anos. É 4 anos. Letras Libras. Letras Libras, né? É 4 anos. Um advogado estuda 5. 1 ano a mais, ok. Mas ele não fez uma faculdade? O médico estuda um pouco mais, mas ele também cursou uma faculdade. Então, por que o intérprete tem que ser desvalorizado? Ele tem que ser rebaixado? Eu não entendo por quê. Tem que ser respeitado como tal. Um professor tem que ser respeitado, entendeu? Tudo é por aí. Eu acho que é um respeito com a profissão, respeito com o cidadão que se esforçou, que aprendeu, né, que quis algo mais para a vida dele. Bom, eu vou falar de mim. E você? O que pensa disso? Com relação a essa coisa do intérprete ser desvalorizado, não tem valor, como é isso? Eu, durante todo esse meu processo de intérprete de Libras, eu trabalhei e trabalho voluntariamente em alguns locais. Não me sinto satisfeita. Eu acredito que todo ser humano não tem a sua satisfação plena, né? E eu não tenho a minha satisfação plena. Vou te dizer o porquê. Quando eu vejo que em um congresso ou em um seminário, todos receberam para estar ali, todos entraram no processo de organização daquele seminário, entraram no processo de organização financeira daquele congresso, e aí eles percebem que faltou um intérprete de Libras, como se fosse algo que na realidade não era planejado, não estava sendo pensado, e aí torna-se algo corriqueiro,
Ai, preciso de um intérprete. Aí pensa que pode conseguir um intérprete de uma forma ou de outra, através de conversa, de troca, de certificado. Mas é essa posição que eu acredito que a gente precisa terminar. A gente precisa entender qual é o papel do intérprete para a gente poder valorizar. Então hoje, eu e o Jefferson, a gente resolveu fazer esse programa para poder explicar para você que está olhando para a gente como bonitinhos, estão fazendo, ai, aqueles gestos, ai, tão bonitinho. Não, nós não somos bonitinhos, apesar de sermos bonitos, né? Sim, obrigado. Mas nós somos dois profissionais que estudamos, que ficamos às vezes de madrugada vendo vídeos, que às vezes esquecemos o sinal, como várias vezes eu esqueci o sinal ou não sabia, porque eu não sabia, eu esqueci o sinal de adotado, ele me ensinou o sinal de adotado e eu tinha esquecido. E eu perguntei para ele porque não é a minha língua e a gente tem essa troca. Não tenho vergonha de falar quando eu não sei, mas a gente precisa ser valorizado. Valorizado não apenas na parte financeira, valorizado como profissional. Desde o momento que a gente entra no estabelecimento até a hora que a gente sai. Assim como um médico, assim como um advogado, assim como um professor, assim, até porque o professor precisa ser mais valorizado, mas também assim como qualquer outro profissional. Somos profissionais e queremos respeito. Eu gostaria de mostrar para vocês o papel do intérprete. Mostra para mim, por favor, a primeira imagem. Mas tá tudo bem? Eu posso continuar aqui? Vamos lá. O intérprete de Libras, ele é um profissional capacitado, habilitado em processos de interpretação de línguas de sinais, atuando em situações formais, como escolas, palestras, reuniões técnicas, igrejas, fóruns judiciais, programas de televisão, etc. A categoria profissional possui código de ética e respaldado institucional, associações de pessoas surdas, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, Federação Mundial dos Surdos, entre outros. Então, assim, a gente tem... Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Tem mais alguma imagem? Não. Volta aqui pra mim. A gente tem um código de ética, a gente tem um sindicato, a gente tem uma tabela de honorários, a gente tem 2 tabelas de honorários. A gente tem uma tabela de honorário federal, que é da Febrapios, e a gente tem a tabela de honorários do sindicato do Rio de Janeiro, que é a Sintra. Então, assim, eu não sei quanto que é o intérprete de Libras. Aí a gente dá o valor. Nossa, mas é muito caro. Não, não é caro. É o meu sindicato que votou e que aceitou. Eu tenho um honorário, eu tenho uma tabela. Por que é caro? Porque quando você trabalha como intérprete de Libras, eu vou te explicar uma coisa. Ele está ouvindo a língua portuguesa, ele está compreendendo, porque ouvir e compreender são coisas totalmente diferentes. Ele está compreendendo a língua portuguesa, ele está lembrando dos sinais que ele precisa fazer, ou seja, inserindo dentro de um contexto. Ele está movendo com o cérebro dele de uma forma totalmente cansativa, que infelizmente as pessoas não lembram disso na hora que fazem propostas. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós trabalhamos em pé. A gente, além de ter o cansaço intelectual, de todo um processo de desenvolvimento de pensamento, a gente também tem o cansaço físico, porque a gente utiliza as nossas mãos, a nossa cravícula, que eu estou aqui toda esticada aqui porque eu realmente estou morrendo de dor. A gente fica em pé, às vezes, horas e horas e horas. A gente sente sede, a gente sente vontade de ir ao banheiro. Às vezes, a gente tem crise de tosse e a gente precisa manter uma postura. Às vezes, a gente está com processo alérgico, a gente quer tossir. A gente tem vontade de bocejar. Nós somos seres humanos e precisamos que as pessoas compreendam a nossa profissão. E que, infelizmente,
não compreendem. Estamos falando isso porque está chegando a data do dia 24 de abril, que é considerada a data da Lei Libras, que aconteceu em 2002. E até hoje, nós não temos o respeito que deveríamos ter com a língua brasileira de sinais, nem só com os surdos e nem apenas com os intérpretes de Libras, que precisam ter esse respeito. Quando estão numa escola, muitas vezes os professores querem que os intérpretes ensinem as pessoas com surdez, mas esquece que a formação de intérprete é até o ensino médio, não tem nenhuma formação pedagógica. Então não é obrigatoriedade do intérprete de Libras fazer nenhum ensino para a pessoa surda. E detalhe, muitas escolas, que eu sei que no município de Cabo Frio talvez não tenha, mas em outros municípios eu sei que tem porque chegou aos meus ouvidos, estão colocando intérpretes de Libras para receber salário de auxiliar de classe. E isso, com certeza, a gente precisa estar se importando, porque é desvalorização do profissional, sim. E por conta dessas questões, nós estamos aqui para poder alertar aos profissionais que tenham competência e que sejam responsáveis por essas questões, que se adequem à lei. A gente não pode ficar calado. Eu, como profissional, não vou ficar calada. Eu não vou me vender. E eu gostaria realmente que o Jefferson se colocasse, porque eu acredito que nós dois somos profissionais. E nós dois estamos aqui para poder representar nesse momento essa questão do respeito à língua brasileira de sinais. Porque o surdo, ele luta pelos seus direitos, sim. Mas o intérprete também tem os seus direitos. E precisa que alguém lute por eles. Então, nós somos duas classes com o mesmo objetivo, respeito à língua brasileira de sinais. Não é isso, amigo? Verdade. Falei pra caramba, né? Desse jeito. Parabéns. Eu faço das suas palavras a minha, e o que acontece? Isso aí tem que acontecer em todos os lugares. Não é simplesmente, a gente tem, se dá um valor, não, meu preço é X. Aí vão lá, liga para outro intérprete e fala, não, eu aceito menos. Cara, a gente precisa sentar e conversar, estipular um valor, não é valor, porque isso não tem valor. Você levar um surdo no médico, você levar um surdo para procurar trabalho, dinheiro nenhum paga isso para nós. Isso nenhum dinheiro vai pagar, porque isso não tem valor. Na verdade, nós somos desvalorizados pela sociedade, mas nós sabemos o valor que temos e precisamos respeitar isso, precisamos nos respeitar. Entendeu? Quando você fala que é X, e aí liga para outro e ele fala, não, é menos. Cara, você está desvalorizando a sua profissão, está desvalorizando você e o colega que é um profissional que estudou também. Então, precisa ter um patamar, precisa ter um respeito, entendeu? E quando você falar, é aquilo. Porque se você falar, não, aí vai continuar a desvalorização. Vai acontecer que a sociedade vai querer dar preço para a nossa profissão. Não, precisa haver essa mudança. Nós precisamos ter o nosso valor, o intérprete precisa ser respeitado. Como a Lu falou, tem cidades que estão querendo pagar, né? O intérprete, não que o auxiliar de classe seja desvalorizado, não. Mas o intérprete estudou para aquilo ali, tem um compromisso a mais, ele tem uma responsabilidade a mais. Ele precisa ser valorizado, entendeu? Então, nós queremos respeito. E respeito com a Libras também, com a comunidade surda. É isso que nós queremos. Bom, a gente falou sobre essa questão da falta de respeito com relação ao nosso profissionalismo, nossa competência, né? Porque acaba sendo uma falta de respeito a nós. E também eu acredito que a gente precisa focar com relação a essa questão da língua ser visual e em alguns locais as pessoas não conseguirem entender isso. Vou dar um exemplo. Propaganda eleitoral. Meu foco. Propaganda eleitoral, né? Infelizmente, algumas produtoras não conseguem e também não contam com intérpretes de Libras para elaborarem as suas propagandas eleitorais. Por conta disso, colocam o intérprete no cantinho da tela como se fosse, não, porque vai ficar feio se ficar muito grande. Não é uma questão de ficar bonito ou de ficar feio, tem que ser visível. O surdo precisa ver, a sua língua é visual. Se você passa na frente de uma pessoa que é intérprete de Libras,
que ele tá fazendo sinal, e se eu passo na frente dele, você corta a comunicação daquele surdo, você não tem respeito àquele profissional e não tem respeito àquela pessoa que está vendo a comunicação, é falta de respeito. Se você coloca dentro de um quadradinho um indivíduo para ficar fazendo mímica, porque aquilo ali é mímica, porque se ele não está conseguindo ver a língua, se ele não está conseguindo ter a comunicação, infelizmente aquilo não tem utilidade nenhuma. Infelizmente, você está fazendo nada, porque isso está acontecendo direto nas propagandas eleitorais. E os surdos precisam se manifestar, porque os intérpretes também estão mostrando que não estão gostando. Primeiro porque já ligam, em último caso, já contratam, os candidatos já chegam nas emissoras, nas emissoras não, desculpa o que eu falei? Produtoras, perdão. Os surdos já chegam nas produtoras, as pessoas já chegam nas produtoras, candidatos, né, perdão, chegam nas produtoras, já pedem o valor e as produtoras dão o valor sem o intérprete de Libras, porque não ligou para o intérprete para saber qual é o valor dele, não conversou com o intérprete antes. E aí, quando o intérprete fala o valor, mas está muito caro, mas eu não tenho esse valor, eu não tenho esse valor disponível. Não é assim, meu amor, eu também sou uma profissional, assim como você, então exijo respeito. Então, eu preciso que as pessoas entendam que nós também, intérpretes de Libras, precisamos nos manter. Porque tem muitas pessoas que sabem Libras e saber uma língua não é você traduzir simultaneamente. Você saber inglês não significa que você vai ser competente o suficiente para traduzir uma pessoa naquele porte, naquela qualidade, em outra língua. Ou seja, ele falando em português e eu em inglês simultaneamente, você é competente para tal? Ótimo, porque eu estudei para ser intérprete de Libras e quero ser valorizada por isso e ele também. Então existe uma questão em que as pessoas que sabem Libras precisam muito bem se colocar no lugar delas, porque se elas sabem Libras, beleza, continue estudando. A hora que você for intérprete de Libras, se apresente como tal. Não venha pegar uma interpretação de um candidato ou de uma produtora que está te oferecendo R$50 porque você está precisando, porque você está fazendo algo que na realidade quando você for intérprete de Libras você vai se sentir desvalorizado. Então, nós estamos pedindo ajuda também aos intérpretes que, infelizmente, não se valorizam, que estão prostituindo a nossa profissão. Eu acho que eu falei demais. Não, falou mas eu verdade. Falei. Falou verdade. Mandei meu recado. Não mentiu recado. nada, falou verdade. Desculpa aí, mas é verdade. Precisa, né? A gente pede desculpa, mas é aquela coisa. É a verdade. É Tem hora que você precisa falar a verdade. Se as pessoas sentirem, desculpa, mas a verdade precisa ser falada, entendeu? Aí contratam a pessoa porque... E eu ouvi isso na candidatura passada, de uns candidatos, que as produtoras ligaram para mim. E teve uma produtora que me ligou que falou assim, exatamente assim, eu não preciso que você saiba, você seja intérprete, você só precisa saber Libra. Nem sabia nem falar que era Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. Só precisa que você saiba Libra. Você faz Libra lá e tá tudo certo. Bom, quando a gente sabe o lugar que a gente ocupa no mundo, a gente sabe o que a gente vai fazer e aonde a gente quer chegar. Porque quando a gente tem um foco, não é qualquer lugar que serve, não. Então, eu vou falar isso diretamente para as pessoas que estão estudando Libras. Não venham desvalorizar uma profissão que vocês estão focando. Se vocês focam em Libras, se vocês querem ser intérpretes de Libras, não aceitem qualquer coisa. Precisamos nos unir e nos valorizar. E principalmente, pessoas que querem fazer contratos com a gente, profissionais, né? Solicitando trocas, pedem para procurar quem quiser. Mas nós nos valorizamos e não aceitamos, tá bom? Então, fica meu recado, acho que eu falei muito, não sei nem que horas são. Falei mesmo, tava louca pra lavar minha alma. Eu, igual. E você? Falar um monte de verdade. Bom, eu quero começar... Quer continuar aí? Falar só mais um pouquinho. O que eu faço? Com relação à família. A família? Falar assim um recadinho pra família. Você um que é aviso pra pai, família. é mãe, é irmão, irmã, tio, tia, de surdo, cego, surdo cego, independente da deficiência, apoie. Porque um surdo, cego, só precisa de apoio, um cadeirante só precisa de apoio. Porque ele por si só já se sente inferiorizado.
Ele olha para ele, ele vê uma deficiência. Mas quando você fala assim, eu estou junto com você, independente de qualquer coisa, ele cresce, não tem deficiência. Hoje nós temos advogado surdo, nós temos pastor surdo. Eu conheço vários profissionais dentro de empresas grandes, surdos. Na verdade, eu pergunto, eles são deficientes ou eles são eficientes? A deficiência está em você que julga, que tem preconceito. Você é um deficiente, porque ele é capaz de fazer tanto quanto você faz, ou até melhor. Ele só precisa de respeito, só precisa de um apoio. Começar pela família. Eu tenho relato, Lu, de surdas, né? Surdas e surdos que já falaram comigo assim, eu fui criado como um cachorro. Pensa nisso. Fui criado como um cachorro. Fui largado no canto. As pessoas sentavam na mesa, me botavam fora da mesa, sentado numa cadeirinha à parte. Pensa. Gostaria que se fosse o mundo inverso, você gostaria disso? Então, família, apoie seus filhos, independente da deficiência que ele tenha. Sociedade, desperta. A pessoa com deficiência, ela só vai ser deficiente de verdade se você não der oportunidade. E ela vai se sentir inútil. O surdo, cego, cadeirante, ele é útil e quer se sentir útil. Só isso. Tinha um celularzinho aqui tocando, eu tava só olhando, eu pensei, é o meu, é o meu. Ai, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu, ó, limpar a nossa alma. Falar a verdade, meu pai, Eu tinha um texto do Valnei Gomes que explica, né? O Valnei Gomes tem um texto, é um escritor, e ele foi muito feliz em falar. Ele tem um texto no dia de um surdo. Ele acorda, não tem contato com a família, na padaria, na lanchonete lá, ele não consegue comer porque ninguém entende. Procurar trabalho, não consegue, e quando ele consegue uma entrevista, dá no zero, e porque ninguém entende nada, não tem comunicação. E ele volta para casa, a família continua conversando feliz, e ele entra para o quarto dele e diz, só me resta o meu travesseiro para consolar as minhas lágrimas, né? Até que chegue a minha hora de eu ser uma pessoa que seja útil para a sociedade. Porque até então, eles me veem diferente só porque eu sou surdo. Olha isso. Isso é um dia de um surdo. Aí você pensa no surdo que tem 36 anos, tem 30, tem 25. É difícil. Eu tenho amigos surdos, nós temos amigos surdos e pessoas extremamente competentes e que falam assim pra mim. Eu não sou deficiente. Você fala uma língua diferente da minha. Porque a minha língua é através das mãos e a sua através da voz. Eu não sou deficiente. A deficiência está em você que não conhece a minha língua. E eu repito, faço dessas as minhas palavras. Nós, nesse momento, enquanto sociedade brasileira, em pleno século XXI, somos deficientes, sim. Porque até agora não inserimos Libras como nossa língua dentro das escolas, dentro das nossas crianças. As crianças deveriam crescer com esse contato e serem adultos fluentes. Se tivéssemos respeito realmente à língua brasileira de sinais e víssemos a língua brasileira de sinais como uma língua, ela já estaria sendo inserida dentro da educação infantil, sim. E aí teríamos sociedades fluentes, a sociedade fluente na língua brasileira de sinais, onde o surdo seria normal. E aí ele poderia entrar numa loja e poder comprar sua roupa na sua língua. Ele poderia entrar numa farmácia e solicitar o seu remédio na sua língua gestual. Ele não precisaria de ajuda, porque na verdade ele não precisa de ajuda. Quem precisa somos nós, vocês, que não sabem a língua brasileira de sinais. E que muitas vezes pais, famílias de surdos, que não conseguem aceitar a língua dos seus filhos, tiram deles na idade que deveriam ter contato, que é a primeira infância, e que deveriam estar como adultos fluentes e que infelizmente não contêm essa língua quanto crianças. E assim sucessivamente. Espero que o Brasil acorde. Eu espero que nós, seres humanos, possamos entender que aqui a gente não está querendo aparecer, a gente está querendo dar uma informação. E eu acredito que pessoas conscientes, elas têm um comportamento diferenciado. Você acha que eu não estou aqui me borrando de medo do que as pessoas vão pensar?
às vezes sim, como seres humanos, nós somos fracos e ficamos pensando, poxa, eu vou ser julgada, poxa, as pessoas não me entendem. Mas eu preciso me expor sim. Alguém tem que ser crucificado, gente. Verdade. A crucificação tem que ter Alguém tem que a falar. pessoa ter coragem, Alguém né? tem que mostrar o que é certo e o que está errado. Aí eu sempre sou julgada porque a garota é metida. Ela gosta de falar demais. Pode falar o que quiser. Eu só não vou levar comigo essa culpa, né? Nunca. Eu só não quero essa culpa pra mim. Ó, eu tô com a minha alma lavada. Ui, Tranquilo. Falei a ó, verdade. tô livre. Verdade, Não? Isso é importante, você falar a verdade. Se você estivesse aqui falando mentira, era diferente. É você que está falando verdade, cara. Né? É lei, para começar, é lei e as pessoas não respeitam a lei, para começar. E aí você vai falar a verdade e as pessoas vão ficar chateadas? Desculpa, o problema é delas. Verdade. Então a gente vai encerrar o nosso programa. Antes eu quero mostrar para vocês novamente a língua brasileira de sinais, a nossa lei Libras, que nasceu em 2002. Estamos em 2019 e muitos não conheciam e não valorizam e ainda desrespeitam. Vamos lá? Bota pra mim, hein, Tô? Lei Libras 10.436/02. Para você que não conhecia a Lei Libras e desconhecia realmente que a língua brasileira de sinais é uma língua, segue aí para você o artigo 1º, é reconhecido como meio legal de comunicação e expressão. A língua não é uma linguagem, é língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Volta aqui para mim. Precisando estudar, conhecer, bota no Google Lei Libras 10.436/02 e eu tenho certeza que aí você vai poder conhecer um pouquinho mais da Libras e projetar, né, algo incrível para o nosso Brasil, apresentar aí para os nossos governantes, para o nosso Brasil que está precisando realmente que os deputados, galera, vamos acordar e colocar Libras como na grade curricular. Cabo Frio já está começando, hein? O vereador Luiz Geraldo já começou aí dando o primeiro passo municipalmente, criando aí no nosso município de Cabo Frio Libras como disciplina curricular, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Foi aí rejeitado um veto que foi dado e a gente está iniciando aí todo um projeto diferenciado. Eu tenho certeza que Cabo Frio vai alavancar e vai ser uma referência para muitos lugares do nosso Brasil. Esse foi o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer, né, a presença do Jefferson aqui com a gente. Luciano. Eu que agradeço por tudo. Desculpa se eu falei muito. Não, desculpa nada, você falou verdade. Então, quando se fala a verdade, é importante, a gente está aberto para isso. E até a próxima. A quarta-feira é feriado, né? Quarta, feriado. Quarta-feira é feriado. Então, bom feriado para você. Bom feriado para todos. Eu tenho certeza que todos vão se divertir, ó. Vão brincar, vão descansar Passear, também, né? viajar. Passear. Então, Beijo beijinho para no vocês. coração de todos. E até Beijo. o próximo programa. Até. Inclua nele nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou.